Bem, eu estou aqui com a Rosimar, que faz parte da NSA e faz parte também da Cauã e faz parte do projeto Buca. Mas ela já trabalhou, antes de conhecer o nosso projeto, antes da gente conversar, para a gente montar o nosso grupo, o que a gente fazia? Ela trabalhava também com política, ela também sabe de como era. Então eu falei, Rosimar, para eles como era a política, antes de você me conhecer, como é que você fazia política e depois da eleição, se os políticos te atendiam, te visitavam, ou você visitava eles, ou eles te atendiam de alguma forma. Boa tarde, meu nome é Rosimar Marques, nasci e me criei aqui em Aquiraz. Faço parte do projeto da Cauã, né, do Buca, e apoio todas as ideias políticas da União Social Acauã, porque quando eu comecei a conversar sobre política lá atrás, no passado, com os meus familiares, com os vizinhos, com os conterrâneos, aqui no Aquiraz funcionava assim. Chegava a época de campanha, aproximadamente, quem queria ser candidato procurava pessoas na comunidade que tivesse tempo e disponibilidade de ir na casa de conhecidos para poder levar uma ideia de uma proposta de voto, né? Eu não vou falar de compra de voto, porque na verdade não era visto como compra de voto. O nosso município era muito carente naquela época, como é ainda hoje, mas naquela época era bem mais carente. Então, quando a gente ficava esperando, nós ficávamos esperando chegar a época da campanha política e aparecer um candidato que oferecesse uma cesta básica, oferecesse uma ajuda, oferecesse pagar uma conta de luz, ou trazer uma rede, ou um filtro, né, um filtro de barro para dentro da nossa casa. Todos os presentes, todos os mimos que a gente recebia dos candidatos era muito bem-vindo, porque a gente vivia numa extrema pobreza muito grande aqui nessa região, uma região muito pobre de conhecimento, de tudo. E naquela época a gente votava porque a gente se sentia na obrigação de retribuir aquela ajudinha que o candidato nos dava. E o nosso vínculo com o candidato era através desse sistema de sobrevivência, né? A gente precisava de ter uma ajudinha para sobreviver, mesmo que fosse aquela esmolinha naquela época, mas aquilo era muito importante para as famílias. Só que hoje os tempos mudaram, hoje a sociedade evoluiu, existe a internet, existe as ofertas tecnológicas, e o nosso município não evoluiu, continua nesse mesmo pensamento de ajuda, de na época da campanha o candidato ter que ajudar a pagar uma conta de luz, ter que levar um mimo, ter que levar qualquer coisa para a família poder sentir aquele prazer em votar no candidato. Só que não é bem assim. Hoje eu cresci, eu me desenvolvi, fiz minha faculdade, obtive um pouquinho de conhecimento e eu vejo que está errado, esse sistema está muito errado, não pode continuar dessa forma. Nós da Cauã, a gente trabalha muito a ideia da cidadania em cima do esclarecimento dessas situações. Porque eu vejo até hoje em dia muita gente que passa por isso e não pensa que isso é normal, mas isso não é normal. Isso, de certa forma, para mim hoje eu vejo como uma humilhação. Por quê? Porque esses políticos, eu trabalhei para alguns, inclusive, eles dão aquele refrigério no momento da campanha, dá aquela mixaria, aquela ajudinha, seja ela qual for, um milho de tijolo, um saco de cimento, o que ele puder dar. Existe todo um sistema voltado com os comerciários, com os comerciantes da região, onde os políticos pagam os comerciantes para poder chegarem junto na época da campanha, para poder saciar essa população que está lá esperando, esse mercado que está esperando. E aí eu engajei na política pedindo voto e anotando o nome das pessoas, nas comunidades, das famílias, de que eu estou precisando de 2 sacas de cimento, aqui a gente tem 5 votos. Eu estou precisando de levar a minha filha para fazer um exame porque ela está com pedra nos rins e eu preciso dos remédios e dos exames, aqui em casa tem 12 votos, exemplo. Então isso é muito comum acontecer até hoje aqui no nosso município. É uma vergonha falar sobre isso, mas eu como munícipe, eu tenho a obrigação de falar sobre isso abertamente aqui para vocês.
A juventude, o pessoal que tem 15, 16, 17, 18 anos, hoje não vivenciam essa realidade porque estão no mundo tecnológico, eles estão vendo tudo de uma plataforma diferente, de uma visão diferente. Mas quem é da minha geração sabe muito bem do que eu estou falando. Tem muita gente que trabalha com isso hoje, pedindo o voto desse sistema. Não é errado, eu não acho que isso seja errado para as pessoas que trabalham pedindo voto, coletando voto, mas é errado para aquele candidato que tem consciência de que um trabalho maior deve ser feito, que esse trabalho não vai funcionar, não vai resolver o problema do nosso município. Pelo contrário, só vai deixar o município subdesenvolvido, como é até hoje. O desemprego continua, né? Isso. Aqui do lado a gente tem um município do Eusébio que se desenvolveu bastante, Fortaleza se desenvolveu, todos os municípios da região metropolitana estão se desenvolvendo, mas Laquirais não, está estacionado. Então, o que, Eduardo, acontecia comigo quando eu trabalhava para essas pessoas, né, coletando voto, indicando voto, era que na época da campanha eles passavam, não, vai lá no depósito de fulano, vai lá, pegue tijolo, pegue seu cimento, depois eu resolvo com ele, eu vou resolver o seu problema. Passava a campanha, as famílias votavam, eles se elegiam e depois eu simplesmente não via mais as pessoas, né? Não via mais as pessoas. Não adianta eu dizer nomes porque não vai resolver. Não vai resolver. Eu só vou fazer merchandise do nome de pessoas que estão aí sendo candidatas até hoje. Então não adianta, eu não vou falar nomes. Mas quem passou, quem viveu essa etapa comigo, existem colegas, muitas pessoas, 200 pessoas viveram comigo de porta em porta, fazendo parte dessa equipe, pedindo voto aqui no município de Aquiraz. Éramos uma equipe de 200 pessoas. Aí eu pergunto, e como é que estão essas pessoas hoje, né? Algumas ainda estão trabalhando da mesma forma, outras estão trabalhando na prefeitura, né? Trabalhando lá, daquela forma, só o nome na folha de pagamento. Outras conseguiram fazer faculdade, mudaram de ramo de trabalho, mas parabéns para essas pessoas que sobreviveram, que passaram por tudo isso comigo, Eduardo, porque é uma situação muito difícil, muito complicada. Aqui a gente não tem nada, a gente não tem oportunidade de crescimento. E a única coisa que tinha para nós na época era fazer isso. Então eu fiz muito isso, de 4 em 4 anos, aliás, de 2 em 2 anos eu fazia isso, porque era a forma que eu arranjava de trazer comida para dentro de casa, de criar os meus filhos dessa forma. Só que hoje eu considero uma forma errada. Hoje que eu já fui candidata a vereadora aqui no município de Aquiraz, já fui candidata a deputada estadual, e eu vejo que os projetos e as propostas podem ser feitas numa amplitude maior para resolver efetivamente os problemas, não para ficar dando refrigério. Dá para a gente fazer projetos, dá para a gente trazer ideias novas, inclusive dá para a gente se organizar com as próprias comunidades, com as pessoas, com os pais, com os jovens que estão aí hoje, que não fizeram parte dessa realidade. Mas tem como a gente conversar com eles, trazer eles para a nova política, para a política correta junto com a gente. Então a nossa visão hoje, meu povo de Aquiraz, é fazer algo que efetivamente dê certo, que desenvolva o nosso município, que desenvolva as nossas crianças, que dê oportunidade para os nossos jovens, oportunidades melhores que as que nós tivemos, né? Então eu estou nessa linha de pensamento junto com a Cauã, porque eu acredito que dessa vez a gente consiga, através do nosso trabalho, desenvolver uma coisa que traga bons frutos para a nossa comunidade e para o nosso município. Pois é, mas isso só pode ser feito se nós criarmos uma sociedade organizada. A gente tem que conhecer todo mundo, né? A gente tem que conhecer quantas pessoas são, quantas pessoas existem, quantas pessoas querem, né? Assim, não adianta a gente falar assim, nós somos a NSA, nós somos uma sociedade organizada no município, se as pessoas não participam, se as pessoas não buscam saber como é, se as pessoas não procuram se envolver com a gente, para a gente fazer um cadastro, para a gente trabalhar o tipo de pessoa que existe na cidade e as necessidades de cada um. Porque não adianta fazer igual os políticos fazem, eles só querem dizer que vão trazer chafariz, que vão fazer calçamento, né, que vão construir escola, que vão construir posto de saúde, mas se fala que vão trazer empresas, que vão investir em novos negócios. Não vejo ninguém investir em novos negócios. E só construir prédios, e só trazer energia, e só construir calçamento, não resolve o problema de todo mundo. Porque o problema de todo mundo, como ela falou, é na alimentação. O problema de todo mundo é na sobrevivência. E como é que a gente vai organizar uma forma de que haja essa sobrevivência? Nós conhecendo a população que quer participar da NSA, que quer formar essa nova sociedade,
que essa nova sociedade vai tentar resolver dentro do grupo esses problemas que existem no município. Não é? Não dá para resolver esperando pelos políticos, não é isso? Não dá não, porque acabou a eleição, eles estão lá envolvidos com os problemas deles lá e eles não querem ouvir ninguém não. Por isso venha para a NSA. Quer falar mais alguma coisa? Não. Apesar de ser falado muito. Então tá bom, muito obrigado, venha para a NSA.